Meu nome é Afonso, e eu sou nascido e criado em Ouro Preto. Minha família está aqui há gerações, e eu cresci ouvindo as histórias que as pedras desta cidade contam. Mas tem uma história que ninguém gosta de contar em voz alta. É sobre um homem chamado Júlio Ribeiro, e um lugar conhecido como a Mina da Penumbra. Em 13 de maio de 2003, ele, um guia turístico cético e debochado, entrou sozinho naquela mina abandonada e nunca mais saiu. A equipe de resgate só encontrou sua lanterna ainda acesa, iluminando uma parede de rocha lisa e úmida. Não havia pegadas, nem sinal de luta, nada. Apenas o silêncio e a luz de um homem que se apagou. Aquele feixe de luz solitário, apontando para o nada, foi o início de um medo que a nossa cidade tenta concretar, literalmente. E você, teria coragem de entrar num lugar que todos dizem para ficar longe? Fica comigo até o fim, e me conta de qual cidade você está assistindo. Eu preciso saber se esse tipo de silêncio assustador existe em outros lugares. Se quiser mais relatos como este, se inscreve no canal. Júlio era uma figura conhecida por aqui. Tinha 54 anos, uma barriga de quem gostava de cerveja e uma risada alta que ecoava pelas ladeiras. Ele era o melhor guia da cidade, mas também o mais cético. Para ele, as lendas de almas penadas, de tesouros amaldiçoados, eram apenas contos para impressionar turistas. Ele adorava desmistificar tudo, sempre com um argumento lógico na ponta da língua. Naquela noite, numa mesa de bar, cercado por guias mais jovens, a conversa caiu sobre a Mina da Penumbra. Entre uma dose de cachaça e outra, o desafio foi lançado. Uma aposta simples, R$100 para que ele entrasse na mina sozinho depois do pôr do sol e ficasse lá por 1 hora. Júlio riu, aceitou na hora e disse que traria uma pedra de lá de dentro como prova. Foi a última vez que o viram sorrir daquele jeito. O conflito dele não era com o sobrenatural, mas com o próprio orgulho, e foi isso que o levou para a escuridão. A Mina da Penumbra nunca foi um ponto turístico. Fica numa área mais afastada, quase engolida pela vegetação. Desde o século XIX, ela é um lugar condenado, com um histórico de desabamentos e uma reputação sombria. Os mais velhos diziam que o ar ali era pesado, que os animais evitavam a entrada, e que o silêncio ao redor dela era diferente, um silêncio que parecia absorver todos os outros sons. Era como se a própria terra estivesse de luto. A entrada era uma boca escura e irregular na encosta de um morro, uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Mesmo durante o dia, olhar para aquela escuridão dava um calafrio, uma sensação de que algo lá dentro estava observando, esperando. Júlio conhecia a má fama do lugar, mas para ele, era apenas geologia instável e superstição barata. Ele não via um lugar amaldiçoado, via apenas uma caverna escura e úmida. A noite do dia 13 de maio de 2003 era fria e sem estrelas, uma daquelas noites em que a névoa desce das serras e cobre a cidade como um sudário. O grupo de guias foi com Júlio até a uma distância segura da entrada da mina. Eles estavam nervosos, rindo para disfarçar o medo. Júlio, por outro lado, parecia se divertir com a situação. Ele ligou sua lanterna de mão, uma daquelas grandes, de metal, e o facho de luz cortou a escuridão. Ele se virou para os colegas, fez uma reverência teatral e disse: "Se eu encontrar algum fantasma, pergunto se ele quer dividir a cachaça." Com isso, ele entrou na boca da mina, e sua luz foi sendo engolida aos poucos pela escuridão. Os jovens guias ficaram do lado de fora, esperando. O tempo passava, e o único som era o do vento nas árvores. A hora combinada veio e se foi. Júlio não voltou. A preocupação só virou pânico na manhã seguinte. Quando o sol nasceu, os guias mais jovens que tinham dormido mal, e com a consciência pesada, voltaram ao local. Chamaram pelo nome de Júlio, gritaram, mas a mina devolvia apenas o eco de suas próprias vozes. Não havia sinal dele. Foi então que decidiram acionar a polícia e o corpo de bombeiros. A notícia se espalhou rápido pela cidade, e um misto de medo e curiosidade tomou conta de todos. Eu era adolescente na época e lembro do clima pesado que se instalou. As pessoas falavam baixo, como se temessem despertar algo.
A aposta idiota no bar havia se transformado numa tragédia iminente, e a mina da penumbra, que antes era só uma lenda sussurrada, virou o centro de todas as atenções e de todos os medos. A equipe de resgate que chegou era experiente, acostumada a lidar com os perigos das antigas minas da região. Eles montaram seu equipamento, com cordas, capacetes com lanternas potentes e cilindros de oxigênio. A entrada da mina foi isolada, e um pequeno grupo de moradores e guias assistia a tudo de longe, em silêncio. A tensão era palpável. Cada preparativo dos bombeiros, cada verificação de equipamento, parecia amplificar o mistério. O que poderiam encontrar lá dentro? Um acidente? Um desabamento? Ou algo que ninguém estava preparado para entender? A normalidade dos procedimentos de resgate contrastava de forma bizarra com a natureza anormal do que estava acontecendo. Era um problema do mundo real invadindo um território de lendas. Quando os primeiros bombeiros entraram na galeria, a primeira coisa que relataram pelo rádio foi o silêncio. Não era um silêncio comum de um lugar subterrâneo. Era uma ausência total de som, sem o barulho de pequenos animais, sem o gotejar constante de água que é típico desses lugares. Era um silêncio que, segundo um deles, pressionava os tímpanos. O ar era frio e carregava um cheiro forte de terra molhada e ozônio, quase como o cheiro que fica no ar depois de uma tempestade com muitos raios. Eles avançaram com cautela, metro por metro, as luzes de seus capacetes varrendo as paredes úmidas e escuras da mina. A cada passo, a expectativa de encontrar Júlio vivo ou morto aumentava, mas a mina continuava vazia e silenciosa. Foi a cerca de 50 metros da entrada que eles viram. Uma luz solitária, vinda do chão, era a lanterna de Júlio. Ela estava deitada de lado, sobre o piso de terra batida, e seu facho de luz criava um círculo branco e nítido numa parede de rocha lisa. A cena era incrivelmente simples, e por isso mesmo, aterrorizante. A lanterna ainda tinha pilhas, a luz era forte, não parecia ter sido jogada ou ter caído de uma grande altura. Estava simplesmente ali, como se alguém a tivesse colocado cuidadosamente no chão e depois desaparecido no ar. Os bombeiros se aproximaram devagar, examinando cada centímetro ao redor. A luz que deveria ter guiado Júlio para fora agora iluminava o ponto final de sua jornada, um beco sem saída de rocha fria. A investigação que se seguiu só aprofundou o mistério. A equipe da perícia foi chamada, e eles analisaram o local com uma precisão cirúrgica. O resultado foi desconcertante. Não havia pegadas ao redor da lanterna, exceto as dos próprios bombeiros que a encontraram. Não havia sinais de luta, nem um arranhão nas paredes. Não havia marcas de que algo ou alguém tivesse sido arrastado. O chão de terra úmida estava praticamente intacto. Era como se Júlio Ribeiro tivesse caminhado até aquele ponto, colocado a lanterna no chão e simplesmente deixado de existir. A ausência de evidências era a evidência mais assustadora de todas. Descartaram a hipótese de um animal selvagem. Descartaram a possibilidade de um desabamento, pois a estrutura daquela galeria estava estável. A lógica não se aplicava àquele lugar. O relatório final do Corpo de Bombeiros foi inconclusivo. Eles mencionaram o silêncio anormal, a falta de vida selvagem e a cena inexplicável da lanterna. Um dos bombeiros, um homem mais velho e religioso, comentou extraoficialmente com meu avô que sentiu como se a mina estivesse vazia de propósito, como se algo tivesse limpado o lugar de qualquer vestígio. O caso foi eventualmente fechado pela polícia como desaparecimento, mas para a população de Ouro Preto, a história estava longe de terminar. A mina da penumbra havia reivindicado mais uma vítima, e o ceticismo de Júlio não o protegeu. Pelo contrário, pareceu ter servido como um convite. O silêncio que os bombeiros sentiram lá dentro se espalhou pela cidade. Ninguém mais fazia piada sobre a mina. Com o desaparecimento de Júlio, as histórias antigas voltaram com uma força avassaladora. A mais sombria delas era a do Coronel Valdemar, o dono original daquelas terras no século XIX. Valdemar era um bandeirante cuja crueldade era lendária. Diziam que ele via os homens que escravizava não como pessoas, mas como ferramentas descartáveis, e que os trabalhava até a morte nas entranhas da terra. Ele era um homem consumido pela ganância, e a mina da penumbra era o coração de seu pequeno império de sofrimento. A história dele era contada como um alerta, um exemplo do mal que o ouro pode despertar nos homens.
E seu nome estava intrinsecamente ligado à maldição que, segundo a lenda, ele mesmo havia criado. O coronel era conhecido por sua impiedade. Os mais velhos contavam histórias passadas de geração em geração, sobre como ele negava comida e descanso, sobre os castigos brutais por qualquer grama de ouro perdida. A mina sob seu comando não era apenas um lugar de trabalho, era uma sentença de morte lenta. Sussurrava-se que Valdemar tinha um prazer sádico em observar o desespero dos homens, que sua presença na entrada da mina era suficiente para gelar a espinha dos mais fortes. Ele não era apenas um senhor de escravos, ele era um carrasco que usava a geografia da mina, com sua escuridão e seus perigos, como sua principal ferramenta de tortura. A energia daquele lugar, diziam, foi contaminada por essa crueldade muito antes do evento que selou seu destino. O ano era 1888. O Brasil estava prestes a assinar a Lei Áurea, e a abolição da escravatura era iminente. Para a maioria dos fazendeiros e mineradores, era o fim de uma era. Para o coronel Valdemar, era uma afronta. Poucas semanas antes da lei ser promulgada, seus homens, cavando mais fundo do que nunca, encontraram um novo e riquíssimo veio de ouro. Era a maior descoberta da vida dele. Mas a liberdade dos seus escravizados significaria que ele teria que pagá-los, dividir a riqueza. A ganância de Valdemar não permitiria isso. Ele se viu diante de uma escolha: perder uma fortuna ou cometer um ato de maldade tão definitivo que ecoaria através dos séculos. Ele não hesitou. O que a história oficial chamou de acidente foi, na verdade, um plano meticulosamente executado. Numa noite, Valdemar reuniu os 12 homens mais fortes e experientes, os que conheciam o segredo do novo veio, e os mandou para a galeria mais profunda sob o pretexto de um trabalho urgente. Enquanto eles estavam lá dentro, ele e seus capatazes mais leais usaram uma quantidade absurda de dinamite para selar a entrada principal daquela galeria. A explosão foi ouvida a quilômetros de distância. O desabamento foi colossal. Ele não apenas os matou, ele os enterrou vivos, transformando a mina que lhes deu sua maior riqueza em sua tumba coletiva. O ouro e os corpos ficariam selados juntos para sempre. Entre os 12 homens aprisionados, havia um líder, um homem forte e respeitado chamado Obase. A lenda, que sobreviveu através da tradição oral dos descendentes de escravizados da região, conta que Obase não se rendeu ao desespero. Quando a poeira da explosão baixou e eles perceberam que estavam presos, ele pegou sua picareta e começou a golpear a rocha. Foi um ato final de desafio, uma recusa em morrer silenciosamente. Dizem que ele bateu contra a parede de pedra sem parar, com uma força nascida do ódio e da injustiça, até que seu corpo não aguentou mais. O som daquela única picareta ecoando na escuridão da tumba se tornou o coração fantasmagórico da lenda da mina da penumbra. Logo após o acidente, a mina foi abandonada. Valdemar espalhou a história de um desabamento trágico e inevitável, e até fingiu lamentar a perda de seus bravos trabalhadores. Os poucos que sabiam a verdade, seus capatazes, foram pagos para sumir ou silenciados pelo medo. A mina se tornou um lugar proibido, e a natureza lentamente começou a tomar conta da entrada. Mas a história não morreu. Ela se transformou em um sussurro, um fantasma. O coronel morreu anos depois, rico, mas segundo dizem, atormentado por pesadelos e pelo som fraco e distante de uma picareta que só ele podia ouvir. A mina, selada e silenciosa, guardava seu segredo sombrio. As primeiras manifestações estranhas começaram décadas depois. Famílias que moravam nos sítios mais próximos da área da mina começaram a relatar um som peculiar nas noites mais quietas e sem vento. Era um som rítmico, metálico e oco, toque, 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 o som inconfundível de uma picareta batendo em pedra. A maioria tentava se convencer de que era o barulho de um animal, o estalar de árvores, ou apenas o vento enganando os ouvidos. Mas o som era persistente, sempre com a mesma cadência, e parecia vir das profundezas da terra. Era o eco de Obase, diziam os mais velhos. O som de um trabalho que a morte não conseguiu interromper. Além do som, outros sinais se manifestavam para aqueles que ousavam se aproximar da entrada da mina. Um cheiro estranho pairava no ar,
uma mistura do odor de terra úmida e mofo com algo mais químico, quase como o cheiro fraco de pólvora queimada há muito tempo. Era um cheiro que não pertencia à floresta, e havia a sensação, relatada por muitos, de ser observado. Uma pressão no ar, um peso nos ombros, como se olhos invisíveis estivessem cravados em você a partir daquela escuridão na encosta. Era uma presença que não se via, mas se sentia, uma vigilância fria e paciente que fazia qualquer um se apressar para sair dali o mais rápido possível. O primeiro incidente documentado que quebrou a barreira da lenda e entrou para o campo do inexplicável aconteceu no início dos anos 90. Um grupo de estudantes de geologia da Universidade Federal decidiu explorar a mina para um trabalho de campo ignorando os avisos dos locais. Eles entraram com equipamentos, medidores e câmeras. Saíram menos de 2 horas depois, pálidos e em pânico, abandonando tudo para trás. No relatório que entregaram ao professor falaram de instabilidade geológica e gases tóxicos. Mas entre eles, a história era outra. Eles contaram que as sombras projetadas por suas lanternas nas paredes da mina não se comportavam como deviam. Elas se moviam sozinhas, se contorciam e se esticavam em sincronia com um som de batidas que eles sentiam nos ossos, mas não ouviam com os ouvidos. O material que eles abandonaram nunca foi recuperado. Teodolitos, bússolas geológicas, martelos, amostras de rocha, cadernos de anotação. Equipamentos caros, deixados para trás como se não valessem nada. A história deles se espalhou pelo campus e reforçou a reputação da mina. Não era apenas um lugar assombrado por um som, era um lugar onde as próprias leis da física pareciam se curvar. A ideia de sombras que se movem em resposta a um som fantasma era tão bizarra, tão ilógica, que a maioria das pessoas a descartava como uma alucinação causada por algum gás subterrâneo. Mas, para aqueles estudantes, a experiência foi real o suficiente para fazê-los abandonar sua pesquisa e nunca mais tocar no assunto. Nos anos seguintes, antes do desaparecimento de Júlio, vários turistas que se aventuravam por conta própria perto da mina relatavam sensações estranhas. Queixas de tonturas súbitas, náuseas e uma desorientação espacial inexplicável eram comuns. Mas o fenômeno mais curioso era o auditivo. Eles diziam que o som de seus próprios passos parecia ser refletido de volta para eles, mas de uma forma distorcida. O eco não correspondia ao passo. Às vezes, vinha um segundo antes, às vezes um segundo depois. Às vezes, o som de um passo leve na terra voltava como o som de uma bota pesada pisando em pedra. Era sutil, mas profundamente perturbador, como se o espaço acústico do lugar estivesse quebrado, defeituoso. Júlio Ribeiro conhecia todas essas histórias. E ele as adorava. Para ele, eram a prova da sugestionabilidade humana. Ele usava os relatos dos estudantes e dos turistas em seus próprios passeios, como exemplos de como a mente pode pregar peças em um ambiente escuro e desconhecido. Ele tinha uma explicação para tudo. O som da picareta era o eco de algum trabalhador rural distante. O cheiro de pólvora era a decomposição de minerais de enxofre. A tontura era causada por bolsões de dióxido de carbono. E as sombras que se moviam eram ilusões de ótica. Sua lógica era afiada e sua confiança, inabalável. Ele não só não acreditava na lenda, ele sentia um certo desprezo por ela. E foi essa arrogância que o fez aceitar a aposta sem pensar 2 vezes. Depois que Júlio desapareceu e a busca foi encerrada, o medo na cidade se transformou em algo próximo da histeria. A mina da penumbra deixou de ser uma curiosidade macabra e passou a ser vista como uma ameaça real. A prefeitura, pressionada pela comunidade e pela família de Júlio, tomou uma medida drástica. Eles contrataram uma empresa de construção e selaram a entrada da mina com uma parede de concreto armado com quase 1 metro de espessura. Foi um ato simbólico e desesperado, uma tentativa de enterrar o fantasma, de colocar uma barreira física entre o mundo dos vivos e o que quer que habitasse aquela escuridão. A boca da mina foi silenciada para sempre. Mas, como acontece com muitas coisas proibidas, o selo de concreto só serviu para alimentar ainda mais a lenda. A parede cinzenta e sem adornos se tornou uma espécie de monumento ao inexplicável. Virou um ponto de peregrinação para os jovens em busca de adrenalina.
Eles iam até lá à noite em pequenos grupos e faziam o que chamavam de o teste da escuta. Pressionavam o ouvido contra a superfície fria e áspera do concreto e ficavam em silêncio absoluto, tentando captar o mais fraco dos ruídos do outro lado. Alguns diziam não ouvir nada. Outros, no entanto, juravam que, se você ficasse quieto o suficiente, podia sentir uma vibração levíssima, quase imperceptível, e ouvir um som rítmico e abafado, como um coração batendo muito, muito longe. Para a família de Júlio, a vida se desintegrou, a esposa adoeceu de tristeza e morreu poucos anos depois. Os filhos se mudaram de Ouro Preto, incapazes de conviver com as lembranças e os sussurros constantes. A ausência de um corpo, de uma explicação, de um ponto final era uma tortura que não cessava. O nome de... Meu nome é Afonso, e eu sou nascido e criado em Ouro Preto. Minha família está aqui há gerações, e eu cresci ouvindo as histórias que as pedras desta cidade contam. Mas tem uma história que ninguém gosta de contar em voz alta. É sobre um homem chamado Júlio Ribeiro e um lugar conhecido como a Mina da Penumbra. Em 13 de maio de 2003, ele, um guia turístico cético e debochado, entrou sozinho naquela mina abandonada e nunca mais saiu. A equipe de resgate só encontrou sua lanterna, ainda acesa, iluminando uma parede de rocha lisa e úmida. Não havia pegadas, nem sinal de luta, nada. Apenas o silêncio e a luz de um homem que se apagou. Aquele feixe de luz solitário, apontando para o nada, foi o início de um medo que a nossa cidade tenta concretar, literalmente. E você, teria coragem de entrar num lugar que todos dizem para ficar longe? Fica comigo até o fim e me conta de qual cidade você está assistindo. Eu preciso saber se esse tipo de silêncio assustador existe em outros lugares. Se quiser mais relatos como este, se inscreve no canal. Júlio era uma figura conhecida por aqui. Tinha 54 anos, uma barriga de quem gostava de cerveja e uma risada alta que ecoava pelas ladeiras. Ele era o melhor guia da cidade, mas também o mais cético. Para ele, as lendas de almas penadas, de tesouros amaldiçoados, eram apenas contos para impressionar turistas. Ele adorava desmistificar tudo, sempre com um argumento lógico na ponta da língua. Naquela noite, numa mesa de bar, cercado por guias mais jovens, a conversa caiu sobre a Mina da Penumbra. Entre uma dose de cachaça e outra, o desafio foi lançado. Uma aposta simples, R$100 para que ele entrasse na mina sozinho depois do pôr do sol e ficasse lá por 1 hora. Júlio riu, aceitou na hora e disse que traria uma pedra de lá de dentro como prova. Foi a última vez que o viram sorrir daquele jeito. O conflito dele não era com o sobrenatural, mas com o próprio orgulho, e foi isso que o levou para a escuridão. A Mina da Penumbra nunca foi um ponto turístico. Fica numa área mais afastada, quase engolida pela vegetação. Desde o século XIX, ela é um lugar condenado, com um histórico de desabamentos e uma reputação sombria. Os mais velhos diziam que o ar ali era pesado, que os animais evitavam a entrada, e que o silêncio ao redor dela era diferente, um silêncio que parecia absorver todos os outros sons. Era como se a própria terra estivesse de luto. A entrada era uma boca escura e irregular na encosta de um morro, uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Mesmo durante o dia, olhar para aquela escuridão dava um calafrio, uma sensação de que algo lá dentro estava observando, esperando. Júlio conhecia a má fama do lugar, mas para ele, era apenas geologia instável e superstição barata. Ele não via um lugar amaldiçoado, via apenas uma caverna escura e úmida. A noite do dia 13 de maio de 2003 era fria e sem estrelas, uma daquelas noites em que a névoa desce das serras e cobre a cidade como um sudário. O grupo de guias foi com Júlio até uma distância segura da entrada da mina. Eles estavam nervosos, rindo para disfarçar o medo. Júlio, por outro lado, parecia se divertir com a situação. Ele ligou sua lanterna de mão, uma daquelas grandes, de metal, e o facho de luz cortou a escuridão. Ele se virou para os colegas, fez uma reverência teatral, e disse: "Se eu encontrar algum fantasma, pergunto se ele quer dividir a cachaça." Com isso, ele entrou na boca da mina, e sua luz foi sendo engolida aos poucos pela escuridão. Os jovens guias ficaram do lado de fora, esperando. O tempo passava, e o único som era o do vento nas árvores.
A hora combinada veio e se foi. Júlio não voltou. A preocupação só virou pânico na manhã seguinte. Quando o sol nasceu, os guias mais jovens, que tinham dormido mal e com a consciência pesada, voltaram ao local. Chamaram pelo nome de Júlio, gritaram, mas a mina devolvia apenas o eco de suas próprias vozes. Não havia sinal dele. Foi então que decidiram acionar a polícia e o corpo de bombeiros. A notícia se espalhou rápido pela cidade, e um misto de medo e curiosidade tomou conta de todos. Eu era adolescente na época e lembro do clima pesado que se instalou. As pessoas falavam baixo, como se temessem despertar algo. A aposta idiota no bar havia se transformado numa tragédia iminente, e a mina da penumbra, que antes era só uma lenda sussurrada, virou o centro de todas as atenções e de todos os medos. A equipe de resgate que chegou era experiente, acostumada a lidar com os perigos das antigas minas da região. Eles montaram seu equipamento, com cordas, capacetes com lanternas potentes e cilindros de oxigênio. A entrada da mina foi isolada, e um pequeno grupo de moradores e guias assistia a tudo de longe, em silêncio. A tensão era palpável. Cada preparativo dos bombeiros, cada verificação de equipamento parecia amplificar o mistério. O que poderiam encontrar lá dentro? Um acidente? Um desabamento? Ou algo que ninguém estava preparado para entender? A normalidade dos procedimentos de resgate contrastava de forma bizarra com a natureza anormal do que estava acontecendo. Era um problema do mundo real invadindo um território de lendas. Quando os primeiros bombeiros entraram na galeria, a primeira coisa que relataram pelo rádio foi o silêncio. Não era um silêncio comum de um lugar subterrâneo. Era uma ausência total de som. Sem o barulho de pequenos animais, sem o gotejar constante de água que é típico desses lugares. Era um silêncio que, segundo um deles, pressionava os tímpanos. O ar era frio e carregava um cheiro forte de terra molhada e ozônio, quase como o cheiro que fica no ar depois de uma tempestade com muitos raios. Eles avançaram com cautela, metro por metro, as luzes de seus capacetes varrendo as paredes úmidas e escuras da mina. A cada passo, a expectativa de encontrar Júlio, vivo ou morto, aumentava, mas a mina continuava vazia e silenciosa. Foi a cerca de 50 metros da entrada que eles viram. Uma luz solitária, vinda do chão, era a lanterna de Júlio. Ela estava deitada de lado, sobre o piso de terra batida, e seu facho de luz criava um círculo branco e nítido numa parede de rocha lisa. A cena era incrivelmente simples, e por isso mesmo, aterrorizante. A lanterna ainda tinha pilhas, a luz era forte. Não parecia ter sido jogada ou ter caído de uma grande altura. Estava simplesmente ali, como se alguém a tivesse colocado cuidadosamente no chão e depois desaparecido no ar. Os bombeiros se aproximaram devagar, examinando cada centímetro ao redor. A luz que deveria ter guiado Júlio para fora agora iluminava o ponto final de sua jornada, um beco sem saída de rocha fria. A investigação que se seguiu só aprofundou o mistério. A equipe da perícia foi chamada, e eles analisaram o local com uma precisão cirúrgica. O resultado foi desconcertante. Não havia pegadas ao redor da lanterna, exceto as dos próprios bombeiros que a encontraram. Não havia sinais de luta, nem um arranhão nas paredes. Não havia marcas de que algo ou alguém tivesse sido arrastado. O chão de terra úmida estava praticamente intacto. Era como se Júlio Ribeiro tivesse caminhado até aquele ponto, colocado a lanterna no chão e simplesmente deixado de existir. A ausência de evidências era a evidência mais assustadora de todas. Descartaram a hipótese de um animal selvagem. Descartaram a possibilidade de um desabamento, pois a estrutura daquela galeria estava estável. A lógica não se aplicava àquele lugar. O relatório final do Corpo de Bombeiros foi inconclusivo. Eles mencionaram o silêncio anormal, a falta de vida selvagem e a cena inexplicável da lanterna. Um dos bombeiros, um homem mais velho e religioso, comentou extraoficialmente com meu avô que sentiu como se a mina estivesse vazia de propósito, como se algo tivesse limpado o lugar de qualquer vestígio. O caso foi eventualmente fechado pela polícia como desaparecimento, mas para a população de Ouro Preto, a história estava longe de terminar. A mina da penumbra havia reivindicado mais uma vítima, e o ceticismo de Júlio não o protegeu. Pelo contrário, pareceu ter servido como um convite.
O silêncio que os bombeiros sentiram lá dentro se espalhou pela cidade. Ninguém mais fazia piada sobre a mina. Com o passar dos anos, a parede de concreto que selava a mina da Penumbra se tornou parte da paisagem, uma cicatriz cinzenta na encosta verde. Mas ela não trouxe paz. Pelo contrário, virou um polo de atração para o medo. Os jovens da minha geração, eu incluso, criamos uma espécie de ritual sombrio. Íamos até lá nas noites de lua nova, quando a escuridão era quase total. E pressionávamos o ouvido contra a superfície fria e áspera do concreto. Era o teste da escuta. A gente ficava em silêncio absoluto, prendendo a respiração, tentando captar qualquer ruído do outro lado. Na maioria das vezes, não ouvíamos nada além do som do nosso próprio sangue pulsando nos ouvidos. Mas às vezes, muito raramente, alguns juravam sentir uma vibração levíssima, quase imperceptível, como o zumbido de uma linha de alta tensão muito distante. O tempo não cura tudo. Para a família de Júlio ele só aprofundou a ferida. A esposa dele, Dona Célia, definhou. Ela passava os dias na janela, olhando na direção da mina, como se esperasse que ele simplesmente saísse de trás de uma árvore, rindo da sua própria piada de mau gosto. Ela morreu uns 4 anos depois, de uma tristeza que os médicos chamaram de outra coisa. Os filhos já adultos não aguentaram. Venderam a casa e se mudaram para Belo Horizonte. Não podiam mais andar pelas ruas de Ouro Preto sem ver o fantasma do pai em cada esquina, em cada história contada por um guia turístico. A ausência de um corpo, de uma explicação, de um ponto final, era uma tortura que não cessava. O nome de Júlio Ribeiro se tornou um sinônimo de um aviso, um lembrete do que acontece quando se debocha do que não se compreende. A cidade tentou esquecer. Por quase uma década, a mina da Penumbra voltou a ser apenas uma lenda sussurrada. Até que algo mudou. O medo, que parecia confinado àquela área isolada, começou a vazar. A primeira pessoa a sentir isso foi meu avô. Ele morava num sítio, a uns 3 quilômetros da mina, numa direção completamente oposta à da entrada. Numa noite, sentado na varanda, ele ouviu um som fraco, mas inconfundível. Toque, toque, toque. A cadência rítmica e metálica de uma picareta. Ele era um homem do campo. Conhecia todos os sons da noite, e aquele não pertencia a nada. Não era um pica-pau, não era um vizinho consertando uma cerca. O som parecia vir de baixo da terra. Ele me contou no dia seguinte, com os olhos assustados de um jeito que eu nunca tinha visto. O som tinha saído da mina. A história do meu avô foi o primeiro sinal, mas logo outros relatos começaram a surgir, vindos de diferentes partes da cidade. Não era mais necessário ir até a parede de concreto para sentir a presença. Ela estava vindo até nós. E não era só o som. Um cheiro peculiar começou a ser notado em lugares aleatórios. O cheiro de terra úmida depois de uma chuva forte, mas com uma nota metálica por baixo, como cheiro de ferro velho ou de sangue seco. Lembro de um amigo, o Pedro, me ligar apavorado de madrugada. Ele tinha ido buscar uma ferramenta na garagem e o lugar estava impregnado com esse cheiro. Não havia vazamento de cano, nem nada fora do lugar. Era só o cheiro, forte e inexplicável, que sumiu tão rápido quanto apareceu. Essa foi a primeira reviravolta no nosso medo coletivo. A barreira física não significava nada. O concreto não tinha selado a presença. Tinha de alguma forma irritado ela, forçando-a a encontrar outras saídas, outras formas de se manifestar. O que antes era um fenômeno localizado, se tornou uma praga sensorial que podia aparecer em qualquer lugar a qualquer hora. As pessoas começaram a sentir calafrios súbitos dentro de casa, incômodos sem janelas abertas. Objetos de metal, como chaves e talheres, às vezes pareciam mais frios do que o normal ao toque, um frio úmido, como se tivessem sido desenterrados. A dúvida que antes pairava sobre a lenda começou a se transformar em uma certeza aterrorizante. Algo estava realmente aqui, e estava se espalhando. Então, os fenômenos elétricos começaram. Ouro Preto tem uma iluminação pública antiga em muitas de suas ruas, com aquelas lâmpadas de vapor de sódio que dão uma luz amarelada, quase doentia. E elas começaram a falhar de um jeito estranho. Não era o piscar normal de uma lâmpada velha, era diferente. Uma rua inteira podia estar acesa,
e de repente, um único poste apagava no exato momento em que alguém passava por baixo dele, mergulhando a pessoa numa escuridão repentina, para depois reacender quando ela já estava longe. No começo, todos achavam que era problema na rede elétrica, mas o padrão era específico demais. Acontecia principalmente com pessoas que andavam sozinhas tarde da noite. A coisa ficou ainda mais bizarra. Um grupo de estudantes que voltava de uma festa testemunhou algo que desafiava qualquer explicação lógica. Eles estavam subindo uma ladeira longa e escura, e os postes de luz começaram a apagar um por um, em sequência, acompanhando o passo deles. A escuridão subia a ladeira atrás deles, como uma onda. Eles correram, aterrorizados, e contaram que enquanto corriam podiam ouvir, bem fraco, o som de passos pesados atrás deles, passos que não pertenciam a nenhum deles. O som de botas em pedra, mesmo que eles estivessem correndo no asfalto, era como se algo estivesse caminhando no escuro, e a sua passagem consumisse a luz. O medo deixou de ser sobre um lugar e passou a ser sobre a própria noite. As pessoas começaram a evitar sair sozinhas depois de certa hora. As ruas do centro histórico, normalmente cheias de vida, ficavam estranhamente silenciosas mais cedo. Havia uma tensão no ar, uma paranoia coletiva. Você começava a duvidar dos seus próprios sentidos. Aquele vulto que você viu pelo canto do olho era só um gato ou era outra coisa? Aquele barulho no telhado era só o vento, ou era o som de algo arranhando as telhas? A gente vivia num estado de alerta constante, e o pior era não poder falar sobre isso abertamente sem parecer louco. Era um medo que não se falava, mas que todos sentiam na nuca. Eu mesmo comecei a sentir isso dentro de casa. Moro numa casa antiga, da época da minha bisavó, com um porão de pedra que está sempre frio e úmido. Numa noite, eu estava na cozinha que fica exatamente em cima do porão, e ouvi um barulho. Um som único, metálico, como se alguém tivesse deixado cair uma ferramenta pesada no chão de cimento lá embaixo. Meu sangue gelou. Eu sabia que não tinha ninguém lá. Fiquei paralisado, esperando. O silêncio que se seguiu foi quase pior que o barulho. E então, subindo pelo assoalho de madeira, senti aquele cheiro. Terra molhada e ferrugem. Eu saí de casa e só voltei quando o sol nasceu. A partir daquele dia, nunca mais entrei no meu próprio porão. A segunda reviravolta veio na forma de uma negação oficial. A Companhia de Energia Elétrica da cidade emitiu uma nota, provavelmente por causa do aumento de reclamações, dizendo que estava fazendo uma modernização na rede e que as oscilações de energia eram normais e esperadas. Essa explicação deveria ter nos acalmado, mas teve o efeito contrário, porque nós sabíamos que não eram oscilações. Era um padrão. A tentativa de dar uma explicação lógica para algo que era fundamentalmente lógico só serviu para nos fazer sentir mais sozinhos com nosso medo. Se as autoridades não viam ou não queriam ver, então estávamos por conta própria. O mistério não diminuía, ele se escondia atrás de uma fachada de normalidade. A lenda de Obase e dos 12 homens começou a ser contada de uma forma diferente. Não era mais uma história de fantasmas presos a um lugar. Era a história de uma força, uma energia de trabalho e de ódio tão intensa que não podia ser contida por rocha ou concreto. A picareta não era um eco do passado, era um ato contínuo. Ele não estava assombrando a mina, ele ainda estava trabalhando nela, tentando sair. E cada vez que ele batia na rocha lá dentro, a onda de choque daquela batida se manifestava aqui fora, no nosso mundo, como um cheiro, uma falha na luz, um som onde não deveria haver som. Estávamos vivendo as réplicas de um terremoto espiritual que aconteceu há mais de um século. As crianças da cidade, que são sempre mais sensíveis a essas coisas, começaram a ter pesadelos recorrentes. Muitas delas, de famílias diferentes, e que não se conheciam, descreviam o mesmo sonho. Estavam presas num lugar escuro e apertado, e a única coisa que ouviam era o som de alguém cavando muito perto. Elas acordavam gritando, dizendo que o homem da parede estava vindo pegá-las. Os pais levavam aos psicólogos, que falavam em ansiedade infantil e histeria coletiva. Mas era difícil ignorar o fato de que todas as crianças descreviam o mesmo homem, uma sombra alta, sem rosto, segurando uma ferramenta que brilhava no escuro.
O ponto de virada, a terceira e mais assustadora reviravolta, aconteceu no aniversário de 20 anos do desaparecimento de Júlio. Um grupo de pichadores, provavelmente de fora da cidade e sem noção da história, decidiu deixar sua marca na parede de concreto da mina. Eles picharam desenhos e palavras sem sentido, mas um deles, talvez por ter ouvido algum boato, escreveu em letras grandes e vermelhas: Júlio, cadê você? Foi um ato de profanação, de deboche, muito parecido com o que o próprio Júlio tinha feito 2 décadas antes. Eles tiraram fotos, postaram nas redes sociais e foram embora. Na manhã seguinte, um morador local que passava por ali para cortar lenha, viu a pichação e ficou horrorizado. Ele ia ligar para a prefeitura para reclamar, mas algo chamou sua atenção. Ao lado da pergunta pichada em vermelho, havia uma marca na parede de concreto. Não era tinta. Era uma mancha escura de umidade, com o formato perfeito de uma mão espalmada, com dedos longos e finos. Era como se alguém do lado de dentro tivesse pressionado a mão contra a parede com tanta força e por tanto tempo que a frieza e a umidade da mina tivessem atravessado 1 metro de concreto. A mancha estava ali, inegável, silenciosa e terrível. Aquela mão úmida no concreto mudou tudo. Não era mais um som, um cheiro ou uma luz que piscava. Era uma prova física, uma resposta. Uma comunicação. A notícia se espalhou como fogo em palha, e a foto da mão ao lado da pichação viralizou na cidade. O medo se transformou em pavor. As pessoas iam até o local em Romaria para ver com os próprios olhos. A prefeitura, em pânico, mandou uma equipe para limpar a pichação. Eles usaram jatos de água e produtos químicos. A tinta vermelha saiu, mas a marca da mão não. Não importava o que fizessem, a mancha escura de umidade permanecia lá, como uma tatuagem na pele da pedra. A mina tinha respondido. E a resposta não era para a pergunta sobre Júlio, era um aviso para todos nós. A mão no concreto se tornou uma ferida aberta na alma da cidade. A prefeitura, numa tentativa patética de restaurar a normalidade, enviou uma equipe de limpeza com lavadoras de alta pressão e produtos químicos. Eles trabalharam por um dia inteiro. A pichação vermelha, o deboche dos garotos, desapareceu sob a força da água. Mas a mancha escura, a forma perfeita de uma mão úmida vinda de dentro, permaneceu. Ela clareava um pouco com o sol, mas bastava a umidade da noite voltar para que ela reaparecesse, escura e nítida contra o cinza do concreto. Era como uma contusão na pedra, um hematoma que se recusava a sarar. A mão se tornou um santuário macabro. As pessoas não iam mais lá para testar a coragem, iam em silêncio, como se estivessem visitando um túmulo sem nome, e saíam de lá com o olhar ainda mais pesado. Foi nesse clima de pavor silencioso que a verdade, ou algo muito pior que a verdade, veio até mim. Eu tenho um amigo, o Dr. Aranha, um historiador que dedicou a vida a desenterrar os segredos de Ouro Preto. Ele estava liderando o projeto de restauração da matriz de Nossa Senhora do Pilar. Numa noite de quinta-feira ele me ligou. A voz dele, normalmente calma e professoral, estava trêmula, fina. Ele não disse o que era, apenas pediu que eu o encontrasse no seu escritório na universidade, e que eu não contasse a ninguém. O tom de urgência era tanto que eu nem questionei. Fui imediatamente. Encontrei-o sentado em sua mesa, cercado por livros e mapas antigos, mas ele não olhava para nada disso. Em suas mãos, ele segurava um pequeno diário de capa de couro, tão velho que parecia prestes a se desintegrar. Ele me contou que, durante a remoção de um altar lateral falso, construído no início do século XX, seus restauradores encontraram um pequeno compartimento oco na parede de adobe original. Dentro, envolto em um pano de linho amarelado, estava aquele diário. Pertencia a um padre chamado Cícero, que serviu na paróquia entre 1885 e 1892. O diário era, em sua maior parte, um registro mundano de batismos, missas e despesas da igreja. Mas as últimas páginas, escritas com uma caligrafia apressada e quase ilegível, contavam uma história que nunca deveria ter sido lida. Dr. Aranha, com as mãos tremendo, apontou para uma passagem específica, datada de junho de 1888, poucas semanas após o suposto acidente na mina. Era o registro de uma confissão de leito de morte.
O homem que se confessava era um dos capatazes do coronel Valdemar. Ele estava morrendo de uma febre que os médicos não conseguiam diagnosticar, e seu delírio era assombrado por um terror que não era deste mundo. Ele precisava contar ao padre o que realmente aconteceu naquela noite na mina da Penumbra, não para salvar sua alma do inferno, mas porque, segundo ele, o inferno era um lugar muito mais tranquilo do que o destino que ele temia. Ele disse ao padre que o desabamento não foi um ato de ganância para evitar pagar salários. A verdade era muito mais profana. O coronel Valdemar não era apenas um homem cruel. Ele era um estudioso de artes obscuras, um alquimista que misturava o conhecimento de metais com rituais que a igreja considerava blasfêmia pura. Segundo o relato do capataz, Valdemar acreditava numa teoria perversa. Ele achava que o ouro, em seu estado natural, era um metal morto, impuro. Mas que ele poderia ser vivificado, purificado, através da absorção de energia vital. E a forma mais potente de energia, segundo seus livros proibidos, era a que se liberava no momento de uma morte violenta, injusta e desesperada. Ele não queria apenas matar os 12 homens, ele queria usar o terror e a agonia deles como um catalisador. Ele não estava cometendo um assassinato em massa, ele estava realizando um ritual de sacrifício para criar o que ele chamava de ouro da alma, um ouro impregnado com a essência do sofrimento, que, segundo ele, brilharia mais forte e teria um valor incalculável, não apenas material, mas espiritual. A explosão foi apenas o ato final. Nos dias que a antecederam, o capataz descreveu como Valdemar o forçou a ajudá-lo a pintar símbolos estranhos com uma mistura de cal e sangue animal, na entrada da galeria. Na noite da explosão, enquanto os 12 homens estavam lá dentro, Valdemar não estava apenas supervisionando a colocação da dinamite. Ele estava de pé, de frente para a boca da mina, recitando palavras numa língua que o capataz nunca tinha ouvido, uma ladainha gutural que parecia fazer o próprio ar vibrar. Ele não estava apenas selando uma tumba, ele estava lançando uma maldição, consagrando aquele lugar como uma prisão eterna. Uma prisão onde as almas ficariam para sempre acorrentadas à sua última e mais forte emoção, o desespero do trabalho forçado. O detalhe mais terrível da confissão veio no final. O capataz perguntou a Valdemar o que aconteceria com as almas dos homens. E o coronel, com um sorriso que o capataz descreveu como o sorriso de uma serpente, respondeu que a maldição os prenderia à sua última ação. Eles nunca descansariam. Eles continuariam seu trabalho, minerando na escuridão pela eternidade, sua energia de sofrimento alimentando a terra e purificando o ouro que nunca poderiam tocar. O som da picareta de Obase, seu último ato de desafio, não foi o fim, foi o início da sua sentença. Ele foi condenado a repetir aquele gesto para sempre, um motorista de um motor fantasma movido a desespero. Quando o Dr. Aranha terminou de ler, o silêncio em seu escritório era tão pesado quanto o da própria mina. Eu senti um frio que não vinha da janela, mas de dentro de mim. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma forma monstruosa. O som da picareta não era um eco do passado, uma memória fantasmagórica. Era um evento em tempo real. O som de um trabalho que nunca parou. A mina da Penumbra não estava assombrada. Ela estava operacional. Era uma fábrica, uma usina de sofrimento, funcionando ininterruptamente há mais de um século, bem debaixo dos nossos pés. A lenda não era uma história de fantasmas, era um relatório de produção. Essa revelação mudou a natureza do meu medo. Não era mais o medo do desconhecido, de um fantasma vingativo. Era o horror da compreensão. O horror de um mal metódico, calculado, industrial. E o desaparecimento de Júlio Ribeiro ganhava uma nova e terrível dimensão. Ele não foi simplesmente morto por uma entidade. Ele era um cético que zombou das regras de segurança de um local de trabalho amaldiçoado. Ele não foi atacado. Ele foi, talvez, recrutado. Sua luz, apontada para a parede, não era o fim de sua jornada. Era o início de seu primeiro turno. A ideia de Júlio, ou o que quer que tenha sobrado dele, se juntando àquela equipe fantasma, batendo em rocha na escuridão eterna, era infinitamente mais aterrorizante do que qualquer assombração. De repente, os fenômenos que a cidade vinha experimentando faziam um sentido pavoroso.
O cheiro de terra úmida e pólvora não eram resquícios do passado, eram a exaustão da mina, o cheiro do trabalho em andamento vazando para a superfície. As luzes que piscavam não eram um mau funcionamento, eram quedas de energia, surtos causados por essa máquina espiritual funcionando no subterrâneo. Os pesadelos das crianças, as sensações de frio, os sons distorcidos, não eram manifestações aleatórias. Eram os subprodutos industriais daquele lugar, a poluição de uma fábrica de almas. Estávamos vivendo na área contaminada por um desastre espiritual contínuo. Dr. Aranha me fez jurar segredo. Ele disse que revelar o conteúdo daquele diário não traria paz a ninguém. Pelo contrário, poderia causar pânico em massa, ou pior ainda, atrair o tipo errado de atenção para Ouro Preto. Pessoas que, como o Coronel Valdemar, poderiam ver valor naquela maldição, em vez de horror. Ele guardou o diário num cofre e pretendia nunca mais falar sobre ele. Mas o conhecimento, uma vez adquirido, não pode ser esquecido. Nós dois sabíamos que a parede de concreto selando a mina era uma piada. Era como tentar conter um vazamento de radiação com um pedaço de fita adesiva. A pressão estava se acumulando por baixo, e a mancha da mão era a prova de que o confinamento estava começando a falhar. Desde aquela noite no escritório do Dr. Aranha, eu não consigo mais andar por Ouro Preto da mesma maneira. Cada porão de pedra, cada túnel antigo, cada sombra nas ladeiras parece uma extensão daquela mina. A cidade inteira parece oca por baixo. Sinto que estamos todos vivendo na casca frágil de um ovo, e que lá dentro, no escuro, algo está bicando, trabalhando incansavelmente para quebrar essa casca e sair. O som da picareta, que antes era uma lenda distante, agora é uma presença constante na minha mente. Às vezes, no silêncio da madrugada, eu acho que posso ouvi-lo, muito fraco, subindo pelo chão da minha casa. A mão no concreto deixou de ser um mistério para mim. Eu entendi o que ela significava. Não era um pedido de socorro nem uma ameaça. Era uma marca de inspeção. Era o sinal de um trabalhador verificando a integridade da parede que o aprisiona, testando sua espessura, procurando um ponto fraco. Era um relatório de progresso, uma promessa silenciosa de que o trabalho continua. E a cada batida da picareta que não podemos ouvir, a cada vibração que não podemos sentir, eles estão 1 centímetro mais perto da superfície. 1 centímetro mais perto de nós. O que mais me assusta é a lógica fria por trás de tudo. A maldição de Valdemar foi projetada para ser autossustentável. Ela se alimenta do próprio trabalho que força suas vítimas a executar. É um ciclo perpétuo de sofrimento e energia. E se um ciclo como esse funciona por tanto tempo, ele não enfraquece. Ele aprende. Ele evolui. Ele se adapta. A presença que começou a vazar para a cidade, os fenômenos elétricos, a mão na parede, não são sinais de desespero. São testes. São experimentos. A mina está aprendendo a interagir com o nosso mundo. E isso me leva a uma pergunta que me mantém acordado à noite. O que acontece quando ela finalmente aprender a abrir a porta por conta própria? A cidade continua sua vida, os turistas continuam tirando fotos. Mas para aqueles de nós que sabem ou que sentem, Ouro Preto se tornou uma sala de espera. Vivemos com a consciência de que, a qualquer momento, o chão pode tremer não com um terremoto, mas com o som de uma última e definitiva picaretada. A batida que finalmente quebrará a barreira entre o mundo deles e o nosso. Aquele som não será um eco do passado, será o som do nosso futuro sendo escavado. 2 anos se passaram desde a noite em que vi o diário do padre. 2 anos vivendo com um segredo que pesava como uma pedra no estômago. A mão no concreto se tornou uma lenda urbana por si só, atraindo curiosos e eventualmente a atenção que o Dr. Aranha tanto temia. No final de 2022, uma equipe de um programa de TV sobre mistérios inexplicáveis, chamado Caçadores de Lendas, chegou a Ouro Preto. Eram profissionais, céticos, mas abertos. Tinham equipamentos que eu só tinha visto em filmes, câmeras térmicas, gravadores de áudio de alta sensibilidade e um geofone, um aparelho que podia, em teoria, ouvir o que acontecia debaixo da terra. Eles me contrataram como consultor local, para guiá-los e contar a história. Eu aceitei, não pelo dinheiro, mas porque precisava vereador,
Precisava de uma prova que não fosse um diário amarelado e o meu próprio medo. Montamos o acampamento base a uma distância segura da parede de concreto, numa noite fria de novembro. A equipe era composta por 4 pessoas: Ricardo, o diretor, Laila, a operadora do geofone, Marcos, o câmera, e eu. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade que não era natural. As primeiras horas foram de um silêncio frustrante. O geofone captava apenas o ruído de fundo da terra. Os gravadores pegavam o som do vento e dos grilos. Ricardo já estava começando a ficar impaciente, falando em encerrar a gravação e tentar de novo na noite seguinte. Eu sentia um misto de alívio e decepção. Talvez fosse melhor assim. Talvez o silêncio fosse uma bênção que eu não estava sabendo apreciar. Mas uma parte de mim, a parte que viu aquele diário, sabia que eles não estavam quietos. Eles só não estavam falando alto o suficiente. Foi Laila quem ouviu primeiro. Ela estava com os fones de ouvido, os olhos fechados, concentrada no monitor do geofone. De repente, seus olhos se abriram. Ela fez um sinal para Ricardo, apontando para a tela. Um pulso. Um único e fraco pulso verde no meio do ruído cinza. Era rítmico. Lento, mas constante. Toque. Pausa. Toque. Pausa. Ela aumentou o ganho do áudio filtrando as outras frequências. E então, todos nós ouvimos, saindo de uma pequena caixa de som conectada ao aparelho. Um som oco, metálico, inconfundível. O som de uma picareta batendo em rocha, vindo de dezenas de metros abaixo de nós. Meu coração parou. O ar saiu dos meus pulmões. Não era uma história. Não era uma lenda. Era real e estava acontecendo agora. O rosto de Ricardo, antes cético, se transformou. O medo e a excitação profissional travaram uma batalha em seus olhos. Marcos, câmera térmica na parede. Agora, ele sussurrou no rádio. Marcos, que já estava posicionado, virou a lente da câmera especial para a parede de concreto. No monitor que tínhamos na base, a imagem apareceu. Uma mancha roxa e azul, as cores do frio. Não havia nada. A parede estava termicamente morta, uniforme. Mas o som no geofone continuava, cada vez mais claro, mais próximo. Toque, toque, toque. Era como ouvir as batidas de um coração enterrado vivo. Um coração de metal e pedra, movido por uma vontade que a morte não conseguiu quebrar. E então, aconteceu. No exato instante em que o som da picareta soou nos alto-falantes, uma pequena área no centro da imagem térmica piscou. Uma mancha de um azul mais escuro, quase preto, apareceu por uma fração de segundo e sumiu. Laila prendeu a respiração. Sincronizado, ela murmurou. Está perfeitamente sincronizado. Ricardo mandou ela isolar o áudio e colocar em loop. Toque, e a mancha azul escura aparecia. Silêncio, e a mancha sumia. Toque. E ela voltava, no mesmo lugar. Não era uma falha no equipamento. Era uma resposta. Uma presença fria, uma ausência de calor, estava pulsando do outro lado daquela parede, em ritmo com o trabalho fantasma que acontecia nas profundezas. Meu estômago virou uma pedra de gelo. A negação não era mais uma opção. O fenômeno se intensificou. O som ficou mais forte, mais rápido, como se o trabalhador invisível estivesse se apressando. E a cada batida, a mancha fria na câmera térmica se tornava mais nítida, mais definida. Ela começou a se esticar, a ganhar forma. Deixou de ser um borrão e se tornou uma silhueta, alta, magra, vagamente humana, com um braço levantado e abaixando em um arco perfeito, em sincronia com o som. Estávamos vendo o fantasma térmico de Obase, ou de quem quer que estivesse lá. Não era uma aparição, não era um vulto. Era um vácuo de calor, uma cicatriz de frio na face do mundo, a sombra de um esforço eterno. Ninguém falava. O único som era o da picareta e o da nossa própria respiração irregular. O horror se aprofundou quando uma segunda mancha apareceu. Era menor, mais disforme, ao lado da silhueta principal. Ela não se movia, apenas estava lá, uma outra bolsa de frio, observando. Meu cérebro imediatamente gritou um nome. Júlio. A imagem de sua lanterna, iluminando uma parede vazia, me veio à mente. Talvez ele não tivesse sido morto. Talvez ele estivesse apenas esperando seu turno.
A ideia de que aquilo não era uma assombração solitária, mas uma equipe, uma linha de produção, me quebrou. O medo se transformou em um pavor existencial. Não estávamos testemunhando um fantasma, estávamos espiando o funcionamento interno do inferno. Foi então que a tecnologia cedeu. O som da picareta no geofone se distorceu, transformando-se num chiado agudo, um grito metálico que nos forçou a arrancar os fones. A imagem térmica no monitor começou a se fragmentar, a imagem da silhueta se quebrando em pixels coloridos, como um vidro se estilhaçando. As luzes do nosso equipamento piscaram e apagaram. Ficamos mergulhados na escuridão e no silêncio por um segundo, antes que as luzes de emergência acendessem. O equipamento principal tinha pifado, tudo ao mesmo tempo. Era como se a nossa observação tivesse sido notada, e a resposta foi um pulso de energia que fritou nossos circuitos. Ricardo gritou a ordem que todos nós queríamos ouvir. Desmonta tudo, vamos embora agora. O pânico tomou conta. Desconectamos cabos, guardamos câmeras, jogamos tudo na caminhonete, sem cuidado algum. A profissionalidade tinha desaparecido, substituída por um medo primitivo de ficar naquele lugar por mais um segundo. Ninguém olhou para a parede de concreto enquanto íamos embora. Ninguém ousou. O silêncio que se instalou no carro durante a volta para a cidade era mais pesado do que qualquer som que tivéssemos ouvido. Não falamos uma palavra. Não precisava. Todos nós tínhamos visto. A equipe foi embora de Ouro Preto na manhã seguinte. Ricardo me disse que a gravação estava corrompida, cheia de ruído e interferência. Inútil como prova, ele parecia aliviado. Acho que, no fundo, ele não queria que o mundo visse o que nós vimos. Algumas coisas não devem ser provadas. Elas devem ser temidas. Para mim, não sobrou nenhuma dúvida. Eu não precisava de uma gravação. A imagem daquela silhueta fria, pulsando em sincronia com o som daquele trabalho eterno está gravada atrás dos meus olhos. Eu sei o que está lá dentro. E sei que eles não estão apenas minerando ouro. Eles estão cavando uma saída. E a cada dia, a cada noite, a cada batida silenciosa que reverbera sob nossos pés, eles estão um pouco mais perto. A equipe foi embora de Ouro Preto na manhã seguinte. Ricardo me ligou da estrada, a voz ainda rouca. Ele disse que o material estava corrompido, que os arquivos de áudio e vídeo estavam cheios de estática e ruído branco, inúteis. Ele falou com um alívio que não conseguiu disfarçar. No fundo, acho que ele não queria que o mundo visse o que nós vimos. Algumas coisas não foram feitas para serem provadas, apenas temidas. Para mim não sobrou nenhuma dúvida. Eu não precisava de uma gravação. A imagem daquela silhueta fria, um vácuo de calor pulsando em sincronia com o som daquele trabalho eterno, está gravada atrás dos meus olhos. O silêncio que ficou depois que eles foram embora foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. Era o silêncio da certeza. A vida em Ouro Preto não mudou para ninguém, exceto para mim. Eu passei a andar pelas ruas com a sensação constante de que o chão sob meus pés era fino como uma casca de ovo. Cada porão de pedra, cada igreja antiga, cada ladeira escura, parecia um ponto de acesso para aquela escuridão trabalhadora. O medo deixou de ser um lugar e se tornou uma frequência, uma vibração que eu sentia nos ossos. O som da picareta se tornou um fantasma na minha audição. Eu o ouvia no silêncio do meu quarto, no ruído do motor da geladeira, no gotejar de uma torneira. Eu sabia que era minha mente, minha paranoia, mas a questão aterrorizante era, e se não fosse? E se eles estivessem aprendendo a usar outros canais para transmitir seu som? Contei ao Dr. Aranha sobre o geofone e a câmera térmica. Ele me ouviu em silêncio, o rosto envelhecendo a cada palavra minha. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça lentamente. Eles estão testando a jaula, Afonso, ele disse a voz baixa. É isso que os animais fazem antes de escapar. Não havia mais nada a ser dito. Nós nos tornamos os guardiões silenciosos de um segredo que não podia ser compartilhado. 2 homens observando as rachaduras aparecerem numa represa que todos acreditavam ser sólida. Nós sabíamos que não era mais uma questão de se, mas de quando. A normalidade da cidade ao nosso redor, com seus festivais e turistas, se tornou uma cena de horror surreal. Os meses que se seguiram foram de uma calma tensa.
A mão na parede de concreto, com a exposição ao sol e à chuva, começou a desbotar, tornando-se uma mancha cada vez mais fraca, quase uma memória. As pessoas pararam de ir até lá. A história esfriou, como todas as histórias fazem. A mina da penumbra voltou a ser apenas uma lenda para assustar os outros. Eu quase me convenci de que o que vi com a equipe de TV foi um surto de histeria coletiva, uma ilusão criada pelo medo e pela tecnologia. Eu queria acreditar nisso. Eu precisava acreditar nisso para conseguir dormir à noite. Mas a tranquilidade era uma mentira, uma camada fina de poeira sobre um caixão que nunca foi devidamente fechado. A mentira acabou numa manhã de abril do ano passado. Um amigo meu, que tem um pequeno sítio na encosta oposta da mina, me ligou. Ele estava cortando mato perto da parede de concreto e notou algo estranho. A mancha da mão tinha sumido completamente. A parede estava limpa, cinza, como se nunca tivesse havido nada ali. Mas no lugar onde a palma da mão costumava estar, havia outra coisa. Uma linha fina, escura, quase invisível se você não soubesse onde procurar. Uma rachadura. Não era grande, era um fio de cabelo de escuridão serpenteando por alguns centímetros na superfície do concreto. Ele achou que era apenas o tempo, o desgaste natural do material. Mas ele me ligou porque se lembrou da história. Ele sabia que nada naquele lugar era natural. Eu fui até lá no mesmo dia. O sol da tarde batia na parede, e a princípio não vi nada, mas quando me aproximei e fiz sombra com a mão, eu a vi, a fissura. Era pequena, insignificante para qualquer outra pessoa. Mas para mim ela gritava. Passei a ponta do dedo sobre ela. Era real. Uma quebra na estrutura. Eu me lembrei do som da picareta, da silhueta fria pulsando contra a parede, da energia que fritou o equipamento. Aquele trabalho incessante, aquela força percussiva repetida por mais de um século, não era apenas espiritual. Estava tendo um efeito físico. A pressão estava se acumulando, e o concreto, a nossa barreira de 1 metro de espessura entre a sanidade e o abismo, estava começando a ceder. Desde aquele dia, eu volto lá toda semana, é uma vigília doentia. A rachadura não cresceu muito, mas está lá. Às vezes acho que ela está 1 milímetro mais longa. Às vezes, acho que estou enlouquecendo, mas o que mais me aterroriza é o que a rachadura representa. Ela é a prova final, a confirmação da teoria do Dr. Aranha. O ritual de Valdemar não criou apenas fantasmas, ele criou trabalhadores. E o trabalho deles tem um propósito. Eles não estão presos vagando sem rumo. Eles têm um projeto. Eles estão abrindo um túnel. A mina não é uma tumba, é uma obra em andamento. Eu não durmo mais direito. Mudei meu quarto para a parte da frente da casa, o mais longe possível do chão de pedra do porão. Evito o silêncio. Deixo a TV ligada a noite toda, apenas para ter outro som para preencher o vazio. Mas nada adianta, porque o medo não é mais sobre o que eu posso ouvir. É sobre o que eu sei que está acontecendo, mesmo quando não ouço nada. É a consciência de que, debaixo da beleza barroca de Ouro Preto, debaixo das nossas vidas, uma equipe de almas condenadas está metodicamente, pacientemente, quebrando a rocha que a separa de nós. O diário do padre, a lanterna de julho, o som no geofone, a silhueta fria, a rachadura no concreto, são todas peças da mesma verdade terrível. Eles não estão assombrando, eles estão escavando. E você, já viveu algo assim? Comenta aí, eu preciso saber. E se quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreve no Caixa Preta.